Aquele abraço a você ligado aqui no canal do YouTube das Feras do Esporte. Vamos bater um papo aqui com o maestro Tim sobre esse jogo do Vila. Tim, mais uma partida decepcionante do Vila Nova fora de casa, não consegue o resultado, acaba perdendo o jogo. Fala pra gente sobre esse duelo de hoje contra o Criciúma, o que o Vila Nova precisa melhorar, o seu panorama geral mesmo dessa partida. Boa noite. Boa noite, Igor. Realmente o Vila começou até com uma postura diferente, né? Como disse o treinador Rafael Lacerda durante toda a semana, que a gente viria um Vila diferente. Até nos primeiros 20, 25 minutos, o Vila teve uma postura diferente, foi um time mais agressivo, um time que fez uma marcação-pressão na saída de bola da equipe do Criciúma, conseguiu ter a posse de bola, conseguiu ter algumas finalizações, só uma que acertou a trave, a do Jean Mota, que foi mais perigosa, as outras todas passaram longe, tanto que o goleiro Alisson do Criciúma não fez nenhuma grande defesa, mas parou por aí. Foram 25 minutos ali de um bom futebol. Depois o Vila voltou a ser aquele Vila de outras partidas fora de casa, deixando muito a desejar. Foi totalmente dominado pela equipe do Criciúma. O goleiro House, além de pegar o pênalti, fez outras grandes defesas. O placar poderia ter sido até mais elástico, e o segundo tempo do Vila realmente foi bem abaixo, foi muito ruim. O Vila não conseguiu jogar, ficou ali só se defendendo, tentando ali segurar um empate para trazer um ponto para Goiânia, e acabou tomando o gol ali aos 32 minutos e amarga mais uma derrota. Tim, muitos torcedores vieram até mim reclamar de que o Vila Nova hoje não tem um padrão tático. Você não consegue falar como o Vila Nova joga. O Vila Nova não tem uma jogada em específica, não é um time forte na bola aérea, como se demonstrou ser no Campeonato Goiano. Hoje o Vila Nova não tem mais essa essência. O que o Vila Nova precisa para melhorar o seu desempenho, principalmente jogando fora de casa? O que a gente espera ver do Vila Nova é um equilíbrio maior entre jogar dentro de casa e jogar fora. A gente vê uma variação, uma mudança muito grande. Dentro do Oba, o time do Vila é agressivo, é um time que faz uma pressão alta o tempo todo, que consegue ter a boa posse de bola, que consegue ter boas jogadas, que consegue ali a maioria dos jogos vencer, por mais que tinha perdido na última rodada para a equipe do Novo Horizontino, teve todo aquele contexto da arbitragem, com a expulsão do Igor Henrique, mesmo assim o time competiu bem. Agora, quando sai de Goiânia, quando vai jogar fora de casa, aí para mim o Vila é outro time, e para mim passa muito pela postura do Rafael Lacerda. Ele escala um time, e hoje ele escalou um time com 3 volantes, uma postura diferente do João Vieira, que eu confesso para você que eu não gostei. Muitas vezes a gente viu o João Vieira jogando ali praticamente de meia, entrando dentro da área, e o Jean Mota um pouco mais recuado. Então o Vila, falta esse equilíbrio, falta uma postura diferente fora de casa, um time mais compacto, um time mais agressivo, um time mais corajoso, com mais ousadia, que consegue realmente ficar um pouco mais com a bola. E hoje, mais uma vez, a gente viu um Vila muito dominado no segundo tempo, onde a equipe do Criciúma foi muito superior. Então esse equilíbrio que o Rafael Lacerda não encontrou no Vila Nova. Como que você avalia o trabalho do Rafael Lacerda até agora, Tim? Ele fez um bom trabalho no Campeonato Goiano, tanto que ele quebra o tabu e consegue o título do Campeonato Goiano, mas no Campeonato Brasileiro ele tem oscilado muito, e essa situação de não conseguir fazer o time ser equilibrado entre jogar dentro de casa e jogar fora, preocupa, porque dessa forma o Vila não vai conseguir o acesso, não vai conseguir o objetivo. Não adianta querer só jogar bem dentro de casa, porque chegou um momento que tropeçou dentro de casa, precisa buscar fora, e a gente não vê o Vila sendo forte fora de casa, principalmente nesses últimos jogos diante do Cuiabá, hoje diante da equipe do Criciúma. O time deixou muito a desejar, com muitas falhas, um time sem agressividade, um time que não conseguia trocar 3 passes ali. Então o trabalho do Rafael Lacerda nesse momento não é bom. Vejo que a questão dele está num certo limite ali, o torcedor cobra muito, está cobrando muito da diretoria uma troca de comando, uma troca do seu treinador. Eu espero que o Rafael Lacerda consiga extrair mais desse elenco, não só quando joga dentro de casa. Tem a oportunidade agora de voltar a vencer, porque joga contra o América dentro de casa, o América que não vem bem. Então eu vejo o mesmo Vila com toda essa dificuldade ainda como favorito para vencer esse jogo e se recuperar na tabela. Mas não adianta nada só fazer jogos bons dentro de casa. Precisa evoluir, precisa crescer, e isso a gente não está vendo no time do Rafael Lacerda. Você acha que o Lacerda pode ainda extrair mais desse elenco do Vila, ou você faria a troca do treinador já nesse início de semana, pensando também no confronto contra o América?
Essa questão de troca de treinador ela é muito relativa. A gente costuma analisar bem como que trabalham os dirigentes. Eu não vejo o Rafael Lacerda saindo nesse momento porque o Hugo ele costuma segurar um pouco mais. O presidente ele não tem essa atitude assim no time já perder ali um certo equilíbrio, um futebol bonito, ele já troca o treinador. Tem toda a questão financeira que a gente sabe disso, mas para mim a gota d'água vai ser na sexta-feira. Se o Vila não vencer, e nem falo de perder, se o Vila não vencer a equipe do América, eu vejo que a situação do Rafael Lacerda fica insustentável. Ô Tim, agora falando um pouco sobre o elenco do Vila, em praticamente todas as partidas as peças que saem do banco de reservas são as mesmas. Vinícius Paiva, o próprio Pajé vem entrando bastante. Você acha que falta um elenco, faltam opções para o Vila mesmo no banco de reservas, para o próprio Lacerda ter ali uma variação maior de substituições? Você acha que hoje o Vila tem um elenco enxuto? Eu vejo que o elenco do Vila ainda carece de algumas posições, de alguns jogadores com qualidade no elenco. Chegou agora o André Luiz, fez sua estreia hoje, fez uma estreia até interessante no primeiro tempo, no segundo tempo, como todo o time deixou a desejar. O Vila precisa principalmente ele ter esse elenco em condições. O que a gente está vendo são muitas lesões, jogadores machucando, muitas lesões musculares, e isso não é normal, precisa ser corrigida essa situação. Aí entra o departamento físico, o departamento de fisiologia do Vila Nova, para evitar que fique perdendo jogadores importantes, como perdeu o Parede, né? Agora teve o problema do Todinho, que é uma virose, mas vira e mexe o Arilson também vai pro DM, o Igor Henrique já passou por várias lesões, então precisa de ter os jogadores em condições boas para que consiga também fazer um time mais forte, não só ter um elenco forte, mas eu espero que na próxima janela de contratação o Vila consiga reforçar, trazer mais opções para que o treinador, independente se vai ser o Lacerda ou não, tenha mais essa variação, tenha condições de fazer uma escalação diferente daqui a pouco, ou então fazer uma mudança onde o jogador sai do banco de reserva e seja mais decisivo, porque a gente não está vendo isso. O técnico Lacerda ele faz as substituições e o time não cresce, o time não evolui, mostra realmente uma certa fragilidade no seu elenco. Tim, para a gente matar esse bate-papo aqui, para você conseguir o acesso não tem ali uma matemática básica, né? Não tem uma fórmula a ser seguida. O que o Vila Nova, na sua opinião, precisa mudar caso queira conquistar esse acesso lá no fim da temporada? Para mim, sem dúvida nenhuma, é o desempenho fora de casa. Não vai conseguir subir se continuar com esse desempenho pífio que está tendo fora de casa. A pontuação que ele conquistou até agora foi uma vitória diante do Atlético e um empate no Clássico contra a equipe do Goiás. É muito pouco. Precisa de ter um aproveitamento melhor, porque quando tropeça dentro de casa, como foi no caso do Novo Horizontino, você precisa dar uma resposta seguida. Você tem que ter aquela gordura que a gente fala para te manter ali no G4, para te manter próximo do G4. E hoje o Vila está ficando distante. O Vila já vem de 3 derrotas seguidas na Série B, está um pouco mais distante do G4, já começa a ter essa desconfiança, já começa a jogar o tempo todo sob pressão e isso é ruim. Então o Vila precisa de ser um time mais equilibrado, um time que consiga trazer pontos quando sair para jogar fora de casa. E dependendo do jogo, quando pega times que estão na parte de baixo da tabela, por isso que a gente lamenta essa derrota para o Criciúma, porque o Criciúma é um time de tradição, mas que estava no Z4. É um time que estava lá embaixo, que estava passando por problemas. E o Vila não conseguiu vencer, né? Daqui a pouco vai ter um Amazonas fora de casa, outro time que está na parte de baixo, precisa ter um aproveitamento melhor. Porque a gente nem cobra quando pega os gigantes. Quando pega os times grandes, realmente é um jogo mais difícil. Agora, quando você pega quem está lá embaixo, você precisa dar uma resposta diferente, ser um time mais ousado, mais corajoso, e é isso que a gente não está vendo no Vila Nova, e por isso esse aproveitamento tão ruim até agora. Então é isso, torcedor vilanovense, finalizando esse bate-papo aqui, o Vila Nova perde a sua 3ª partida consecutiva, mas sexta-feira o Tigrão volta pro Anéis do Brasileiro Alvarenga, vai enfrentar o América Mineiro. Você que está assistindo esse vídeo no nosso canal, comenta aí a sua opinião, dá o like e também se inscreve no canal da Band News Goiânia, que está quase chegando a 100 mil inscritos. Falta um pouquinho, né, Tim? Mas eu acho que dá para bater esse ano, né? Tomara que a gente consiga bater. Falta um pouquinho, mas tem crescido muito e a gente conta com a ajuda de todos. Então é isso aí, gente. Valeu e obrigado pelo apoio, pela audiência maravilhosa de vocês.